Uma ótima noite, que bom que vocês vieram aqui apesar da chuva e do frio. Eu quero dar uma boa notícia para você. Se você é um pecador como eu, se você cometeu falhas hoje, se nessa semana você fez coisas que você não gostaria de ter feito, e você está procurando crescer, esse lugar é para você. Esse lugar aqui não é nem para nenhum santinho com uma auréola sobre a cabeça. Porque Jesus disse em Lucas 5, 30 e 31 o seguinte, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E que ele, Jesus, veio salvar aquele que está perdido. Então, se você é uma pessoa falha, tem os seus problemas e defeitos, parabéns por estar aqui. Aqui é o teu lugar. Aqui é um lugar em que Deus escolheu para ser um dos pontos dele de transformação do ser humano. E pode ter certeza que você estando aqui, você está dando a Deus uma oportunidade para Ele melhorar você. E eu estou aqui porque eu creio que Deus também vai melhorar a mim. Então, que bom que você está aqui. Antes da palestra, deixa eu falar brevemente um pouquinho sobre o nosso programa. Eu quero agradecer também aos internautas que estão acompanhando pelo Facebook da igreja, aos ouvintes que acompanham pela rede Assim. Todos vocês são muito bem-vindos aqui conosco. O que você pode esperar desta série de programas? Durante 2 meses eu estarei com vocês aqui todas as quartas-feiras. E nos domingos do mês de agosto, o pastor Gilson Brito estará aqui. Eu quero falar um pouquinho para você brevemente dos temas que ele e eu abordaremos, para você perceber que você não deve perder nenhuma quarta-feira de agosto e setembro e nem um domingo de agosto especialmente, porque o pastor Gilson Brito fará conosco no mês de agosto, os domingos de agosto. Por exemplo, hoje eu vou falar para você razões para a existência de Deus. Você vai perceber que tem muito mais razões para a existência de Deus do que você imagina. Na outra quarta, por que confiar na Bíblia se papel aceita tudo? Eu vou lhe mostrar que não existe nenhum documento nesse mundo mais confiável que a Bíblia. E que quem questiona a Bíblia, a sua confiabilidade, ele não sabe nada do que está dizendo. Depois, no dia 15/8, todas as religiões conduzem a Deus. Por que Jesus e não Maomé? Por que Jesus ao invés de Buda? Por que os ensinos de Jesus ao invés de Allan Kardec? Por que Jesus e não o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo? Eu vou lhe dar razões lógicas e muito convincentes de que não tem outro caminho para a salvação senão por meio do cristianismo. Agora você tem que vir para assistir. Outro tema, do dia 22/8. É verdade que na volta de Jesus muitos serão deixados para trás? Talvez você tenha ouvido falar do arrebatamento secreto. Eu vou provar para você à luz da Bíblia que quem continuar crendo no arrebatamento secreto estará despreparado para a volta de Jesus. Eu sei que eu tenho irmãos aqui pentecostais que estão acompanhando o programa de hoje e eu preciso muito que vocês tenham a mente aberta para perceberem que Cristo tem um ensino diferente acerca do arrebatamento. E eu preciso que vocês estejam aqui também nesse dia. Já o tema do dia 29/8, como ser salvo da morte. De uma coisa é certa, você e eu nascemos, crescemos e morremos. Mas será que a nossa vida se resume a 7 palmos abaixo da terra? Tem como nós resolvermos o maior de nossos medos, que é a morte? Tem uma resposta, tem um meio sim. E você precisa estar aqui para saber qual é. No dia 5/9,
entrando já para o mês de setembro, eu vou ver com você o seguinte tema: a solução de Deus para a morte, reencarnação ou ressurreição? Allan Kardec, pai do espiritismo moderno, no seu livro A Gênesis, ele disse que reencarnação é sinônimo de ressurreição. Será? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Deus quer confortar você com a doutrina da reencarnação ou com a doutrina da ressurreição? Ambas são sinônimas ou não? Esse também é um tema muito importante. Você vai inclusive entender o que acontece com o ser humano após a morte. Então você precisa estar aqui para acompanhar esse tema. Já o tema do dia 12/9, um descanso para você no tempo. Sabia que Deus tem um descanso especial para você no tempo? Ele tem um templo no tempo, e que se você usufruir disso, você terá inclusive mais saúde física e mental. Se você quer aprender sobre isso, você tem que estar aqui então no dia 12. E no dia 19/9, o dom de línguas na Bíblia. Por que em muitas igrejas há o dom de línguas e em outras igrejas não há o dom de línguas? Será que realmente Deus se comunica com o ser humano desta forma? Será que existe o chamado dom de línguas angélicas? O que dizer de certas manifestações em que cristãos, quando falam em línguas, se rastejam pelo chão? A Bíblia vai lhe dar uma resposta, e talvez você não goste dessa resposta, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele não quer nos dizer aquilo que nós queremos, Ele quer dizer aquilo que nós precisamos. Se você crê que Deus vai dizer para você, não o que você simplesmente quer, mas o que você precisa, então você vai estar aqui no dia 19. E a minha última participação será no dia 26. Como ser realmente próspero segundo a Bíblia? Eu vou falar para você sobre prosperidade à luz da Bíblia, para você evitar dois extremos. O primeiro, pensar que tudo na vida gira em torno de dinheiro. E o segundo extremo, pensar que Deus quer que você seja um miserável. Deus não quer isso. Mas eu quero mostrar para você uma prosperidade ainda maior. Uma prosperidade que atinge todos os níveis da sua vida. Não só o financeiro, mas o físico, mental e especialmente o espiritual, que tem a ver com o seu destino eterno. Você vai saber, inclusive, como dizer um sim para a prosperidade plena que Deus tem para você. E como você pode receber isso. Então esses são os assuntos que eu vou abordar. E o pastor Gilson Brito, no mês de agosto, abordará: lava-te e ficarás limpo, eu era cego e agora vejo, tu me amas e quem és tu, Senhor? Ou seja, você terá mensagens, estudos, reflexões e convites de Deus para você desfrutar de transformações reais ao longo desses 2 meses. E eu gostaria muito que você viesse e que você trouxesse amigos. E eu queria que você não desse desculpas para não vir. Por quê, queridos? Nós sempre fazemos aquilo que nós priorizamos. Sempre. Se você prioriza alguma coisa, mesmo sem dinheiro, você vai dar um jeito, vai dar os seus pulos, mas você vai conseguir. Então nós fazemos o que priorizamos. Se você prioriza a sua vida espiritual e um contato com Deus bem profundo, eu queria que você viesse todas as quartas-feiras, dos meses de agosto e setembro, e também aos domingos, com o pastor Gilson Brito no mês de agosto. Então, se você priorizar isso, você vai ver. E eu tenho certeza que você vai aprender tanta coisa diferente, e isso vai gerar tanta transformação em você, que você vai se sentir muito motivado a vir. Estamos acertados? Depois do final da palestra eu estarei sempre à porta para cumprimentá-los. E eu espero que você se sinta bem aqui. Esteja você vindo pela primeira, segunda, terceira vez, não importa. Que você se sinta bem aqui. Aqui é um lugar para pecadores que querem aprender e que querem permitir que Deus realize transformações na vida desse pecador.
Tá bom? Vamos então para o nosso primeiro estudo. Funcionaram os slides? Certinho? Maravilha. Obrigado, meu irmão. Perfeito. Esse primeiro estudo, razões para a existência de Deus, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Apesar de eu ter estudado e digitado 8 páginas no Word e passar algumas coisas para os slides, isso aqui ainda é muito pouco. Isso aqui é muito pouco, porque esta área é muito ampla. Eu quero mostrar para você uma coisa muito interessante, que você tem muito mais razões para crer na existência de Deus do que razões para não crer nele. Uma coisa você vai também se impressionar hoje. Você vai se perguntar, mas como que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso? A resposta é simples. Não é interesse da mídia que você tem essas informações. Eles darão a vocês as informações que eles acham que vocês têm que receber para vocês serem discípulos deles, aceitarem o estilo de vida deles, as propostas comerciais deles. Então é óbvio que você não vai ter acesso a isso em grandes redes de televisão seculares. Agora, na Rede Novo Tempo, pode ter certeza, você terá acesso a essas coisas. E aqui, eu quero mostrar para você que tem muito mais razões para crermos na existência de um Deus Criador do que para não crermos. E eu espero que esse conhecimento que você adquirir, você passe para os seus amigos, especialmente você que é universitário, que vive em contato com pessoas de mente secularizada, que alegam que a existência de Deus não é compatível com a existência do mal, por exemplo. Primeiramente, a Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Ela afirma que ele existe. Em Gênesis 1:1, é dito... Vamos apagar os slides, quem sabe, da frente, se possível, que eu acho que ficaria melhor para lermos os slides. Isso, aqui é a luz da frente. Se vocês acharem que não, que vai dar na mesma, deixamos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja, a Bíblia não tenta se esforçar para provar a existência de Deus, mas a Bíblia afirma a existência de Deus. Mas algumas perguntas permanecem para nós. E se uma pessoa que não confia na Bíblia? A Bíblia afirma que Deus existe, mas se uma pessoa não confirma, não aceita a Bíblia? Aqui temos outras questões que eu queria levantar para você. A Bíblia realmente não prova que Deus existe, ela afirma. Mas temos evidências de que a Bíblia tem razão ao afirmar de forma tão categórica que Deus existe? A existência do mal não excluiria a existência de um Deus amoroso? Como que podemos harmonizar as duas coisas? Se Deus é amoroso e onipotente, como que ele pode ser amoroso e onipotente e permitir a existência do mal? E uma terceira questão que eu quero abordar com vocês, por que é importante crer na existência de Deus? Então, apesar de a Bíblia afirmar que Deus existe, nós precisamos buscar respostas, e até mesmo respostas filosóficas, para essas questões aqui que nós apresentamos. Esse autor, ele é um apologista cristão. Apologista é um cara que faz apologia. Apologética é a defesa racional da fé cristã. No seu livro, o Dr. Alistair, ele dá, no seu livro Apologética Pura e Simples, ele dá nada menos que 8 pistas sobre os mistérios da vida e que evidenciam a existência de Deus. Porém, queridos, por causa do tempo, eu vou ver com vocês apenas 3 pistas das 8. Então, obviamente, como eu falei para vocês, esse é um assunto muito amplo. Mas eu garanto para você, estas 3 pistas que veremos, elas são suficientes para qualquer pessoa que não quer ser cega ver que Deus existe. A primeira pista que nós abordaremos é a origem do universo. A segunda pista está na sintonia fina do universo. E a terceira pista está na existência da lei moral e no desejo de justiça implantado dentro de nós. Então, essas 3 pistas das 8,
vão ser suficientes para mostrar para você uma coisa. Realmente existem muitas evidências de um Deus criador. E você não pode continuar cego para as evidências. Vamos então para a primeira pista, a origem do universo. De que forma a origem do universo pode nos dar uma pista da existência de Deus? Olha o que diz aqui, Apocalipse 4:11. Deixa eu só voltar aqui para ver uma coisa, é essa sequência mesmo. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Você sabia que a ciência ajuda a evidenciar, ou melhor, a ciência contribui com a Bíblia, quando a Bíblia afirma que Deus é o Criador de todas as coisas? Dê uma olhada nisso aqui. Esta é a galáxia chamada espiral NGC 4921. Este é o nome que a NASA deu para essa galáxia. Se você observar, existem aqui vários pontos azuis em torno dessa galáxia. Esses pontos indicam que existem mais galáxias. E de acordo com os astrônomos, existem aproximadamente 200 milhões delas que podem ser vistas. Ou seja, eles calculam que o número de galáxias que podem ser vistas pelos telescópios gira em torno de 10% e 90% não pode ser visto. O que isso nos mostra sobre Deus? Os cientistas descobriram uma coisa muito interessante. Esses pontos aqui, além de demonstrar a existência de outras galáxias, que são, na verdade, esses pontos aqui claros, esses azuis que aparecem aqui são estrelas novas que estão surgindo. Então, o que eles perceberam? Que o universo está sempre em expansão. Ele nunca para de crescer. Só que tem um detalhe. Além de o universo não parar de crescer, galáxias novas surgem, estrelas novas surgem, a energia utilizável do universo está diminuindo. Isso se chama entropia. A diminuição da energia utilizável prova-nos o quê? Que o universo não é eterno. A matéria não é eterna. Se a matéria não é eterna e a energia utilizável do universo está acabando, tem que ter uma fonte original de energia utilizável, pois do contrário o universo não existiria mais. Até mesmo os que creem no Big Bang, mesmo que nós não tenhamos uma familiaridade com a teoria do Big Bang, o Big Bang mostra, e fez com que alguns cientistas recuassem atrás, mostra que o universo está realmente em expansão e que a matéria não é eterna. Se a matéria fosse eterna, pela quantidade de energia que o universo gasta diariamente, ele já teria sido extinto há muito tempo. Não existe energia utilizável suficiente para o universo se manter sem a atuação de uma mente inteligente. Sem a intervenção inteligente externa, as coisas tendem à desordem no universo, a chamada entropia. Então, isso fez com que vários cientistas reconhecessem que se o universo está em expansão e a energia utilizável está acabando, ou melhor, diminui, então tem que ter algo que mantenha isso para que não corra a entropia, a desordem total do universo.
Um outro detalhe, queridos, importante, Colossenses 1:15 a 17, nos dá uma ajuda à ciência, para a ciência saber por que mesmo o universo se expandindo e a energia utilizável do universo diminuindo, por que ele continua a existir? Eu queria ler para vocês aqui, Colossenses 1:15 a 17, e você vai perceber uma coisa, que a Bíblia nos mostra que Deus é a causa originadora e também a causa conservadora do universo. Colossenses 1:15 a 17. O Filho, falando aqui de Cristo, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. A Bíblia explica por que estando o universo em expansão e ao mesmo tempo perdendo energia utilizável, por que ele não desaparece? Por que ele não entra em entropia? Porque Deus é a causa originadora e a causa mantenedora do universo. Houve um debate, certa vez, nos Estados Unidos, entre esse indivíduo aqui, o doutor William Lane Craig, e este outro indivíduo aqui, Anthony Flew. Craig, um ateu, e Anthony Flew, ou melhor, Craig, o filósofo cristão, e Anthony Flew, o filósofo ateu. Isso ocorreu em 1998. Este indivíduo aqui, o Anthony Flew, ele era um ateu que, muito ferrenho, escreveu mais de 50 obras combatendo o cristianismo. E em 1998 houve um debate muito interessante entre William Lane Craig e aquele ateu. E Craig apresentou algumas premissas ao longo desse debate. A primeira premissa, a premissa maior: tudo que começa e existe tem uma causa. Ou seja, tudo que começa ou passa a existir tem que ter uma causa, né? Se eu existo, existiu uma causa por trás disso, que foram os meus pais. Se esse prédio aqui passou a existir, teve uma causa por trás disso, um engenheiro, construtores. Então, tudo que existe tem uma causa. Tudo que existe, né, de acordo com essa premissa, tudo que começa e existe tem uma causa. A premissa menor é que o universo começou a existir. Se até mesmo os teóricos do Big Bang hoje creem, né, que o universo teve uma causa e que a matéria não é eterna, então o universo passou a existir. Conclusão, portanto, o universo tem uma causa. Então, se tudo que começa e existe tem uma causa, o universo começa a existir, a conclusão que nós chegamos é que o universo tem uma causa, ele não pode ter vindo do nada. Até mesmo quem aceita o Big Bang, até mesmo o Big Bang precisa de uma causa. Ele não pode ocorrer do nada. Aquela grande concentração de energia para resultar no Big Bang tem que ter uma causa. Tudo que passa a existir tem uma causa. O nada não pode criar algo. Você entendeu? O nada não pode gerar uma causa, ocasionar algo. E quando Craig partiu dessa premissa, Anthony Flew, que foi ateu a vida toda, ele teve muitas dificuldades durante o debate para lidar com esta premissa menor, aquela do meio de que o universo teve uma causa. E Flew, no ano de 2010, após esse debate, alguns anos e algumas considerações, no ano de 2010, antes de 2010, ano da sua morte, Anthony Flew, após esse debate e a análise mais profunda dessa premissa,
Flu deixou de ser ateu, amigos. E até escreveu um livro que eu tenho, que o título é assim: Um ateu garante Deus existe. E nessa citação ele diz o seguinte: a pergunta filosófica que não foi respondida pelos estudos da origem da vida é: como pode um universo de matéria sem inteligência produzir seres com intuitos intrínsecos, capacidade de reprodução e química codificada? Você percebeu? Se o universo é uma matéria sem inteligência, como que uma matéria sem inteligência produz seres inteligentes? Não tem uma explicação lógica para isso. E aí ele continua: a única explicação satisfatória para a origem dessa vida dirigida por um propósito e capaz de se reproduzir, como a que vemos na Terra, é uma mente infinitamente inteligente. Então o cara que era ateu, depois desse debate, passou a analisar. Se o universo teve uma origem e uma matéria sem inteligência não pode dar origem a algo inteligente, então ele falou assim: a única explicação plausível para mim, mesmo sendo ateu por mais de 50, 60 anos, é de que realmente uma mente infinitamente inteligente esteve por trás para que uma matéria sem inteligência viesse a trazer vida. Esse foi o raciocínio dele. Não é? Essa é a primeira pista da existência de Deus. O universo teve uma origem, de acordo com os cientistas. A energia utilizável diminui, porém o universo não entra em entropia, ele continua se mantendo. Existe uma mente infinitamente inteligente que, além de ser a causa original, é a causa mantenedora de tudo. Então essa é a primeira pista que você tem. Vamos para a segunda pista da existência de Deus? A sintonia fina do universo. Esse cientista aqui, Isaac Newton, um dos pais da ciência, ele disse uma coisa muito interessante. Este belíssimo sistema no qual estão o Sol, os planetas e os cometas, somente poderia proceder do desígnio e do poder absoluto de um ser inteligente e poderoso. Isaac Newton é um dos pais da ciência, descobridor inclusive da lei da gravidade. Esta conclusão de Newton, ele chegou a esta conclusão lá no século 17, 18, ela é a conclusão de vários cientistas hoje. Eles percebem que o universo apresenta aquilo que se chama de sintonia fina. O que é sintonia fina? O universo foi finamente sintonizado, preparado para abrigar a vida. Os cientistas têm percebido que o nosso planeta é uma espécie de berço preparado para receber a vida ali. E por que eles chegam a essa conclusão? Porque o universo ele é extremamente bem ajustado para permitir a existência da vida humana na Terra. Eles falam dos chamados princípios antrópicos. O que é um princípio antrópico? A palavra antrópico, do grego antropos, quer dizer ser humano. Então os princípios antrópicos são princípios que mostram que o planeta foi preparado realmente para seres humanos. E existem mais de 100 princípios antrópicos que mostram que o planeta ele é uma espécie de berço preparado para receber o ser humano. E também os animais, obviamente, mas eu estou falando especificamente dos seres humanos. Existem mais de 100 princípios antrópicos, eu vou ver com vocês apenas 5. Existem cerca de 120 princípios antrópicos que mostram que o planeta foi preparado como um berço para receber a vida que Deus haveria de criar ali. E eu vou ver com vocês 5 princípios antrópicos. Primeiro, o nível de oxigênio que existe no nosso planeta. O nível de oxigênio no nosso planeta corresponde a 21% da atmosfera. Se o oxigênio
estivesse, queridos, numa concentração de 25%, existiriam muitos incêndios espontâneos no planeta e a vida não teria existido. Se fosse a quantidade de oxigênio no nosso planeta, ao invés de 25, ou melhor, ao invés de 21, né, fosse 15%, os seres humanos seriam sufocados. Então, a quantidade, o nível de oxigênio em 21%, ele é calculado precisamente para possibilitar a vida aqui. Um outro princípio antrópico que mostra que o planeta é preparado para receber o ser humano é a transparência da nossa camada atmosférica. O grau de transparência dessa camada revela que teve um projetista inteligente por trás dela. E como que nós percebemos isso? Se a atmosfera fosse menos transparente, não haveria radiação solar suficiente sobre a superfície da Terra. Se ela fosse mais transparente, nós seríamos bombardeados pela radiação solar. Então o nível de transparência é exato. Não pode ser mais transparente nem menos. Outro princípio antrópico, a distância entre Júpiter e a Terra. Você sabia que o planeta Júpiter está numa posição exata para poder ter vida aqui? Se Júpiter estivesse um pouquinho mais longe, nós seríamos destruídos. Sabe por quê? É graças à força gravitacional de Júpiter que ele atrai todos os asteroides e cometas que viriam cair aqui. Então, os asteroides e cometas em potencial para acabar com tudo e que podem cair aqui a qualquer momento, Deus colocou Júpiter estrategicamente ali, com aquela força gravitacional, para que antes desses asteroides destruidores e cometas caírem aqui, Júpiter funciona como uma espécie de um aspirador cósmico. Ele aspira tudo para dentro dele. Se Júpiter não estivesse exatamente onde está, eu e você não existiríamos. Então este é um outro princípio antrópico que mostra o seguinte: tem um projetista que prepara o planeta como um berço, e aí coloca estrategicamente Júpiter ali com aquela sua força gravitacional para esse aspirador cósmico puxar todo esse lixo cósmico que poderia acabar com a vida, destruir o bercinho que Deus preparou para receber você e a mim. Um outro princípio antrópico muito importante é a inclinação do eixo da Terra em 23 graus. Sabe por quê que a Terra ela é arredondada, achatada nos polos e tem uma inclinaçãozinha de 23 graus? Se essa inclinação se alterasse levemente, um grauzinho que fosse, a variação da temperatura na Terra seria absurda. Nós teríamos temperaturas extremamente quentes e extremamente frias que impossibilitaria a vida. Então, a inclinação do eixo em 23 graus, ela também é providencial, ela não é do acaso. E o último princípio antrópico, ou seja, o princípio que mostra que o planeta foi preparado para o ser humano, é a gravidade. Isso aqui é impressionante. Você sabe que a gravidade é uma força absurda, e é ela que faz com que, por exemplo, os astronautas, quando estão aí no espaço, é a gravidade que faz os astronautas voltarem para casa. Só que, amigos, a gravidade é algo tão poderoso e complexo. Já é a segunda parte da palestra, amigos? Então, espera, eles vão colocar uma outra parte do slide, tá bom? A gravidade, queridos, ela é tão precisa que se ela fosse alterada, o mínimo que fosse, o Sol não existiria. Eu quero lhe mostrar aqui o porquê.
Não, então eu acho que é a primeira parte ainda, amigos. Eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa em relação à gravidade. Vamos para a primeira parte, ver se está mais para o finalzinho. Ou eu cortei os slides errados, mas não tem problema, eu passo para vocês. Vamos ver aqui. Aqui, isso mesmo, isso que eu queria. Estava aqui mesmo. Eu aperto só um clique, ele passa 2 vezes. Pronto. A gravidade, queridos, é uma força tão poderosa e é tão importante que ela seja inalterada, que se ela sofresse essa alteração aqui, ó, 38 zeros, 0,38 zeros, 1%. Se ela fosse alterada nisso, o Sol não existiria. O Sol se destruiria. Se a força da gravidade fosse alterada 38 zeros, 1%. Você quer uma precisão maior do que essa? Você vai me dizer que tem que ter mais fé para crer que o nada criou estas precisões do que a crença em um Deus? Tem que ter muita fé para ser ateu, mas muita mesmo. E eu particularmente, eu sou tão cético que eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu não consigo. Eu até já me esforcei no passado, né, para ser ateu, mas eu não tenho fé suficiente para ser um ateu, porque a precisão, os princípios antrópicos, a forma como o planeta é preparado para receber vida, a sintonia fina que existe no universo, amigos, ela é muito grande para você e eu pensarmos que isso tudo veio do acaso. O Salmo 19, verso 1, tem uma afirmação que simplesmente comprova de uma forma muito clara tudo isso que a gente viu. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando você olha para a origem do universo, para a sintonia fina do universo, ou seja, ele foi sintonizado direitinho para receber vida, você percebe que realmente os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se você parar um pouquinho para analisar o universo, você estudar um pouquinho da astronomia com o coração aberto, sem os pressupostos macroevolucionistas, eu não tenho dúvida alguma, ao analisar a criação e a sintonia fina existente no universo, na natureza, você vai ter certeza de que isso aqui não é do acaso. E que você não está perdendo tempo aqui essa noite em estudar sobre Deus. Deus tem um convite para a sua razão agora, porque Deus, ele não convida só o coração, ele convida a razão também. Em Isaías 40, 25 e 26, diz assim, ó: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Primeiro ele diz assim, ó: vocês não têm como me comparar com ninguém, mas se vocês querem conhecer um pouquinho de mim, ele diz assim: olhem para os céus. Aí ele vai dar uma pista. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Deus diz assim, olha, ninguém pode ser comparado a mim, mas para você entender um pouquinho sobre mim, eu quero convidar você a olhar para as estrelas. E por quê que Deus faz esse convite? Ao contemplar o céu e as estrelas, você e eu podemos ter uma noção do tamanho do amor de Deus por nós. E como que isso é possível, Leandro? Eu vou lhe mostrar.
Quantas estrelas você acha que existem? Alguém calcula? O que Isaías 44, 26 Deus fez? Ele convidou você a olhar para onde? Para as estrelas. Só na nossa galáxia, eles calculam em torno de 100 bilhões de estrelas. Só na nossa. Então, não tem como saber o número exato de estrelas no universo. Isso é impossível. Tá? Só que, esse slide aqui não está me ajudando. Eu aperto uma vez, ele vai várias. Pronto. Existem aproximadamente 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Sabe qual é a distância entre uma estrela e outra? 50 trilhões de quilômetros. Quanto tempo você e eu levaríamos para percorrer a distância de uma estrela para outra? Se você pegasse um ônibus espacial e viajasse a 27 mil quilômetros por hora, para você chegar de uma estrela a outra, você levaria 201.450 anos. Essa é a distância de uma estrela para outra. Agora, e se você fizesse uma viagem entre as 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, quanto tempo você levaria? Esse é o tamanho do amor de Deus por você. Por que Deus disse assim, ó, aqui em Isaías, ó? Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Quando você olha para os céus e entende que o número de estrelas é infinito, e você entende que esse universo é tão grande, ao ponto de você necessitar de 201.450 anos para cobrir a distância de 50 trilhões de quilômetros, você pode entender que Deus tem um amor muito grande por você. Por quê? Porque o Salmo 103:11 diz assim: pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. A distância, queridos, de uma estrela para outra, 50 trilhões de quilômetros. Deus está dizendo o seguinte: essa distância vai dar para você uma pálida noção do quanto eu amo você. Assim como é distante o céu da terra, esse é o meu amor por você. Então avalie a grandeza do universo e avalie também a grandeza do amor que Deus tem por você. Você não pode se sentir um lixo. Você não pode se sentir uma pessoa sem importância. Você não pode pensar que você é inferior a outras pessoas. Assim como o céu e a terra estão tão distantes, o tamanho da distância entre o céu e a terra é comparável ao tamanho do amor de Deus por você. Então você tem que se sentir bem. Você tem que crer que você é especial. E você tem que dizer um sim para esse Deus que trouxe você aqui essa noite. Vamos então, amigos, agora para a última pista. A terceira pista, a primeira pista que nos mostra a existência de Deus, que evidencia a existência de Deus, é a origem do universo. A segunda pista, a sintonia fina do universo. A terceira pista, a lei moral e o desejo de justiça. Essa é uma pista muito interessante, que também evidencia a existência de um Deus criador. Você sabia que todo ser humano tem uma lei moral escrita na sua mente? Leia comigo esse texto e eu vou mostrar para você que a Bíblia é espetacular quando afirma isso. Em Romanos 2, 14 e 15 lemos assim: até mesmo os gentios, gentil era um não judeu, ok? Então
quando uma pessoa não era convertida ao judaísmo, ele era considerado um pagão. Então, pagão ou gentil é a mesma coisa, tá bom? Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, né, não tinham a lei de Moisés, nem a Bíblia, o Antigo Testamento, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Esse aqui é um dos argumentos mais fortes, para mim, é até o mais forte a favor da existência de Deus. A lei moral que existe dentro de todo ser humano. Seja pagão ou não, quer ver uma coisa? Pergunte para um budista, para um maometano, para um cristão, para um espírita, para um judeu, para um ateu ou agnóstico, e você vai perceber que ambos têm a mesma lei moral dentro do coração, mesmo que eles não saibam. E eu vou lhe mostrar. Primeiro, todas as pessoas sabem que matar é errado. Mesmo que o cara não tenha lido a Bíblia nenhuma vez, dentro dele, como diz Romanos 2,14, tem algo que faz com que instintivamente ele saiba que matar é errado. Outra coisa, todo mundo sabe que estuprar é errado. Quando um ateu diz assim, né, a verdade é relativa, pergunta para ele se ele ser estuprado é relativo também. Ele vai dizer que é errado. Nenhuma pessoa em são juízo vai dizer que estupro é uma questão de opinião. Isso é um absurdo. É uma lei universal. Tenha você a Bíblia ou não, o estupro é errado. Por exemplo, pergunte para um ateu, para um cristão, para um budista, para um hinduísta se fazer sexo com a mãe ou com o pai é certo. Tirando as exceções, que existem as aberrações, não é? Mas no geral, nenhum ser humano vai se sentir à vontade fazendo sexo com os pais. Outro detalhe. Todos nós sabemos que o amor é superior ao ódio. Seja você cristão, seja você ateu, você crê que o amor é superior ao ódio. Outra coisa, todos nós temos a consciência de que a coragem é melhor do que a covardia. A gratidão não é um defeito em lugar algum. Você conhece algum lugar do mundo em que a gratidão é um defeito? Não existe isso. E outra coisa, todos nós sabemos que Madre Teresa de Calcutá foi melhor do que Adolf Hitler. Agora, como que você e eu sabemos disso? A resposta é muito simples. Não está funcionando agora. Eu vou pedir que os amigos passem para mim, está indo só para o outro lado. O outro não está mais funcionando. Passe para mim o próximo, por favor. Eu vou guiando vocês e vocês vão passando. Terminou a primeira parte. Perfeito. Existem, queridos, valores morais implantados dentro de nós que não tem uma explicação lógica sem a existência de um legislador. Se você tratar um relativista moral de uma forma injusta, você vê na reação dele que quando ele afirma assim, que não existe verdade absoluta, ou que cada um faz as suas próprias verdades, que não existe bom ou mal, você vai ver que ele vai reagir na hora. Certa vez um professor universitário pediu um trabalho para os seus alunos, e um aluno ateu, no seu trabalho, ele deu todas as razões pelas quais ele não crê em Deus e por que a verdade é relativa. A moral é relativa. Ele deu todas as razões, entregou o trabalho no prazo, seguiu todas as normas acadêmicas e entregou o trabalho numa bonita capa azul. Aí quando o professor corrigiu o trabalho, devolveu para ele com uma nota F. E escrito do lado assim, F
porque não gosto de capa azul. O cara ficou louco. Chegou para o professor e falou assim: o que você tem na cabeça? Você está me dando um F simplesmente porque você não gosta da capa azul? Sim. Se você diz para mim que tudo é relativo e que a verdade ela é relativa, por que eu tenho que me adequar ao seu gosto? Você disse para mim no seu trabalho que a moral é uma questão de opinião pessoal. Eu não gosto de capa azul, então eu te dou um F e acabou. Você percebeu? O relativista, ele relativiza tudo, mas quando o caso dele, não. Não é mais nada relativo. Então veja, quando alguém reage com aquele senso de justiça, mesmo que ele não creia em Deus e na Bíblia, a reação dele já mostra que tem algo implantado dentro do cara para ele poder reagir a algo injusto. Tem algo implantado dentro dele que mostra para ele que aquilo é certo, que ele não é. Você não precisa de Bíblia para saber essas coisas. Então, o argumento moral, queridos, nos leva a uma conclusão. Como que eu posso explicar a existência de uma lei moral interna sem um legislador? Você acha que é provável que a Constituição brasileira tenha surgido do nada? Qual é a probabilidade disso acontecer? É zero. Onde há um código de leis, existe o quê? Um legislador. Se a lei moral, que é universal e é intrínseca, é muito mais complexa do que o Código brasileiro, você vai me dizer que esta lei moral não precisa de um legislador? E olha como não se harmoniza. Na teoria macroevolutiva, o mais apto sobrevive e o mais fraco morre. Mas você e eu lutamos duramente, se for preciso, contra qualquer injustiça social. E por quê? A macroevolução não tem lógica. Como que eu posso lutar contra injustiças sociais e ter um senso de justiça se isso vai contra o princípio macroevolucionista de que o mais forte sobrevive? Não tem lógica. Agora, o ateu, muitas vezes, quando você fala do argumento moral para ele, ele já grita, né? Não, mas Deus não pode existir porque existe o mal e existe o sofrimento. Se existe um Deus de amor, que é onipotente e pode fazer tudo, e se existe o mal, das duas uma, ou esse Deus é muito fraco para não acabar com o mal, ou ele não existe. Só que tem um problema nessa argumentação. E este problema levou C.S. Lewis a também abandonar o ateísmo. E se tornou um dos maiores defensores da fé cristã de todos os tempos. Veja como essa ideia de que Deus e o mal não podem existir, ou seja, são excludentes, ela é uma ideia absurda do ponto de vista filosófico. Lewis escreveu o seguinte, né, que como ateu, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Mas de que modo eu tinha esta ideia de justo e injusto? Um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. Como eu estava comparando este universo, ou melhor, com o que eu estava comparando este universo quando o chamei de injusto? Lewis foi honesto em reconhecer uma coisa: que a própria existência do mal, ela comprova que existe Deus. Sabe por quê? Como que eu vou dizer que uma coisa é ruim se eu não tenho um padrão absoluto de bondade para saber que aquilo é ruim? É irracional. Presta atenção no argumento dele, ó.
Um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia que seja uma linha reta. Como que eu posso dizer que uma coisa é má sem um padrão para eu entender que aquilo é mal? Então, na própria afirmação de que o mal existe, eu já estou pressupondo do que existe o bem. Porque como que eu vou saber que algo é mal se eu não tenho um padrão de bem absoluto para eu avaliar que aquilo é mal? É um absurdo. Então, se você me disser o seguinte, o mal existe, eu pergunto para você, com base no que você diz isso? Se você diz que tudo é relativo, então o mal é relativo. O que é mal para você não é mal para mim. Por exemplo, você pode achar que Madre Teresa de Calcutá é boa, e eu posso achar que Adolf Hitler foi bom. Porque não tem um padrão. Se cada um faz a sua verdade, então ok. Madre Teresa de Calcutá estava certa em cuidar dos necessitados e Hitler estava certo em matar milhões de judeus no seu experimento diabólico. Você acredita nessa barbaridade? Óbvio que você não acredita, só a não ser que você tenha um problema mental. Então, a partir do momento em que você define Madre Teresa de Calcutá é melhor do que Adolf Hitler, você tem que ter um padrão de bondade para você definir que uma coisa é boa e uma coisa é má. Então, se você quiser negar a existência de Deus por causa da existência do mal, você está num caminho muito ruim. Porque quando você afirma que o mal existe, então você tem um padrão de bem absoluto para saber que o mal existe. Eu quero dizer uma coisa para você, para nós finalizarmos. Apesar de não nos darem todas as respostas, porque nós temos que ser humildes, queridos, em reconhecer que nós não temos todas as respostas na vida. Nós não temos. Muitas coisas. Nós não teremos respostas nesta vida. E outras demoraremos mais tempo para descobrirmos. Mas eu quero garantir uma coisa para você, com base na minha experiência, como pecador, um cristão que busca Cristo. Posso te garantir que mesmo que a Bíblia e o cristianismo não tenham todas as respostas, a Bíblia e o cristianismo têm as melhores respostas. As melhores respostas para a existência do mal e do sofrimento. E eu vou finalizar deixando alguns tópicos para você. Por que existe o sofrimento mesmo existindo um Deus de amor? Bom, você já viu que se você diz que tem o mal, você precisa ter um padrão para definir que aquilo ali é mal. Então você não pode me dizer o seguinte, Deus não existe porque o mal existe. Isso aí é ilógico. Porque no momento em que você me diz que o mal existe, você está pressupondo que você tem um padrão de bondade para saber que o mal existe. Agora eu quero lhe explicar à luz da Bíblia brevemente, porque esse é um assunto também muito amplo, por que existe o mal, mesmo existindo um Deus de amor. Em primeiro lugar, quando Deus criou a vida, Ele criou seres inteligentes, Ele deu o livre-arbítrio a todos os seres inteligentes. E uma dessas criaturas, chamada Lúcifer, decidiu um dia exercer de forma errada o livre-arbítrio. Segundo ponto, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, assim como Lúcifer, também decidiram exercer de forma errada o livre-arbítrio deles. Terceiro ponto, Deus escolheu sofrer em Cristo as consequências da desobediência de Adão e Eva e as consequências da escolha errada. Se você ler os evangelhos, você vai aprender uma coisa muito interessante. Que Deus decidiu sofrer conosco. Na pessoa de Cristo, quando Deus encarna na pessoa de Cristo, de acordo com João 1,14, Deus se aproxima da nossa realidade, Ele sofre conosco,
E Deus passa, meus amigos, a conhecer de uma forma muito mais profunda a nossa dor. Então o que eu posso lhe garantir é que mesmo não tendo todas as respostas, a Bíblia tem as melhores respostas. Foi a escolha errada do livre-arbítrio por parte de Lúcifer, foi o uso errado do livre-arbítrio por parte de nossos primeiros pais, que trouxe todo o sofrimento, porque a humanidade se afastou da fonte de vida e de alegria que é Deus. Agora, o que Deus poderia ter feito? Ele poderia ter destruído tudo e começado de novo, só que ele preferiu sofrer em Cristo, pagando com a sua morte na cruz a dívida que você e eu tínhamos para com a lei dele. Ele escolheu fazer isso. E outra coisa que nós aprendemos, que desde a queda dos nossos primeiros pais, o ser humano não vive mais como Deus planejou que o ser humano vivesse. O egoísmo, a ganância do ser humano, criou as guerras, criou a fome, criou a exploração absurda dos recursos naturais e a natureza reclama. Deus não tem culpa disso. São as ações do homem. É o egoísmo e a ganância humana que colocou o nosso mundo onde está. Então não é saudável e nem maduro nós culparmos a Deus. E um quinto ponto que quero mostrar para você, a Bíblia declara com muita paixão que este sofrimento que existe por causa do uso indevido do livre-arbítrio, que este sofrimento que Deus abraçou para poder pagar a sua dívida para com a lei dele, esse sofrimento vai acabar. A Bíblia promete isso. E olha o que diz Apocalipse 21:4. E aí você vai ter a certeza de que o cristianismo, a Bíblia, tem as melhores respostas. Não tem todas, mas tem as melhores. Olha o que Deus promete. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. A Bíblia promete que mesmo que você e eu tenhamos usado indevidamente o livre-arbítrio, mesmo que Deus tenha assumido os resultados da nossa escolha, vindo morrer numa cruz para pagar a nossa dívida, Ele vai restaurar todas as coisas como era no. A nossa revolta, um sexto ponto que eu queria ler para com você para finalizarmos. Eu não sei se você parou para pensar, mas a nossa revolta contra o sofrimento e o mal, isso aponta para algo dentro de nós que quer voltar ao lar original. Essa revolta que nós temos contra o mal, até mesmo por parte dos ateus, há muito ateu sincero, que não consegue entender como que pode existir um Deus de amor e o mal ao mesmo tempo. Essa revolta interna do ateu, eu vejo nisso também uma evidência de que há um desejo pelo jardim do Éden implantado dentro de nós e que nós estamos clamando para voltar a ele. Isso é uma grande evidência de que nós temos uma lembrança, uma espécie de saudade de um paraíso que nós não conhecemos, mas que um dia nossos primeiros pais estiveram lá. Dá para perceber nisso que Deus colocou dentro de nós uma saudade de um lugar que um dia pertenceu à humanidade. E Ele promete, meu amigo, que por meio da cruz de Cristo você e eu teremos acesso novamente a este paraíso. Mas você precisa hoje à noite dizer um sim para Cristo. Você precisa decidir uma coisa. Se você vai continuar descrente em Deus, sem saber lidar com o sofrimento, ou se você vai decidir ter uma visão ampla da realidade da vida, à luz desses argumentos,
à luz do que o cristianismo propõe. E se além de ter uma visão mais ampla da existência, você precisa também decidir lidar melhor com os problemas da vida, tendo Deus do seu lado. Qual dessas duas escolhas parece mais saudável para você? Se revoltar contra Deus e não crer que Ele existe por causa do sofrimento? Ou aprender a lidar com o sofrimento? Pedir a Deus assim: Deus, me acompanha na minha trajetória? Eu creio que a segunda opção é muito mais saudável para você. E por que é importante então crer em Deus? Primeiro, para você ser salvo da morte eterna. A sua vida não pode se resumir a 7 palmos debaixo da terra. E Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, primeiro ponto, você deve crer em Deus para que a sua vida não acabe a 7 palmos abaixo da terra. Você tem que crer em Deus para você ter uma perspectiva eterna. Segundo ponto, você tem que crer em Deus para ser absolvido no juízo final. Somente quem crê em Deus e aceita o sacrifício substitutivo de Cristo, de acordo com João 5,24, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não tem outro meio. Se você e eu nos metemos numa lama por causa da desobediência, Deus proveu um meio de nos tirar da lama. E este meio é a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo que vai possibilitar que você seja salvo da morte eterna e que você seja absolvido no dia do juízo, porque queira ou não, vai ter um juízo final. Todos prestaremos contas diante de Deus. E vamos prestar contas da nossa aceitação ou rejeição a Cristo. Terceiro ponto, você deve de crer em Deus para dar sentido à sua vida. Agostinho, que viveu no 4º século, ele escreveu algo muito interessante. Porque nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em ti. Existe um vazio no seu coração que só Deus preenche, porque Ele criou você para viver do lado dele. Enquanto você não estiver em Deus, a sua vida não tem sentido. E outro ponto, você deve crer em Deus porque o ateísmo ou o agnosticismo faz mal à saúde. Isso é o que diz Daniel Goleman no seu Inteligência Emocional, página 187. Determinados tipos de emoção fazem mal à saúde num certo grau. Descobriu-se que pessoas que sofriam de ansiedade crônica, longos períodos de tristeza e pessimismo, incessante estresse ou desgosto, inarredável ceticismo ou desconfiança, corriam um risco dobrado de contrair doenças, incluindo asma, artrite, dores de cabeça, úlceras pépticas e males cardíacos. Então, até mesmo por uma questão de saúde, não vale a pena você ser ateu. E eu queria perguntar para você uma coisa. Com todas essas informações, percebendo que ao contemplar a cruz de Cristo, você percebe que existe um Deus Criador, que está sofrendo com você e que sofreu por você, o que você vai fazer com o convite que Deus tem para você essa noite, meu amigo que está aqui nos acompanhando? Eu vou finalizar lendo para você o convite de Deus para você essa noite, que está em Mateus 11, 28 a 30, eu vou ler aqui, na Nova Versão Transformadora. Depois de todos esses dados, depois que você perceber que o universo teve sim uma origem, que o universo tem uma sintonia fina, foi preparado como um berço para receber a vida, depois de você perceber que existe uma lei moral implantada no coração humano, e depois de você perceber que a Bíblia tem as melhores respostas para a existência do sofrimento, depois desse convite de Deus, o que você vai decidir? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo
Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Deus quer que você, com a sua descrença, vá até Ele. Venha a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu vou aliviar você. Você não quer hoje, meu amigo visitante, dar uma oportunidade para Deus provar a você de que Ele realmente existe e que Ele é eficaz na sua vida? Eu queria saber aqui, quem nessa noite, que nunca foi batizado, mas que hoje, mesmo com dificuldade, quer dar a Deus a oportunidade de provar-lhe que Ele existe. Alguém aqui que não foi batizado queria um dia dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor me convença. Parabéns por vocês terem levantado a mão. Eu vou fazer uma oração agora para Deus continuar executando esta obra na vida de vocês. E Ele vai fazer. Não importa, visitantes, se vocês creem ou não nele, só por vocês decidirem acontecer. Não importa, meu irmão, também se você pertence a essa igreja há muito tempo, você hoje pode dizer assim: Deus, eu queria descansar em Ti. Eu estou até com dificuldade, Senhor Deus, de crer no Senhor pelos problemas que eu estou enfrentando. Às vezes, Criador, parece que o Senhor não ouve as minhas orações, mas Senhor, eu quero atender esse seu convite, eu quero olhar para as estrelas. Agora que eu sei que o seu amor por mim é do tamanho, da altura entre o céu e a terra, e agora eu sei, Senhor Deus, que de uma estrela para outra, 50 trilhões de quilômetros, e que eu levaria mais de 200 mil anos para sair de uma estrela a outra. Agora que eu sei o tamanho disso, e agora que eu compreendo o tamanho do seu amor por mim, eu quero lhe dar uma chance para o Senhor me mostrar que o Senhor me ama.